Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pois muito bem, faremos uma abordagem das respostas concernentes ao cristianismo, que é a antítese do humanismo. Desde já, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, o tema que vem dominando os últimos tempos é o conflito travado entre o cristianismo e o humanismo. É uma guerra até o fim. O cristianismo é uma visão de mundo e de vida e uma fé, que somente pode existir como tal. Ou é a palavra de Deus para todas as áreas, ou não o é para nenhuma. O cristianismo nasceu dessa mesma batalha. É somente o abandono do cristianismo que o que produziu um retorno ao início desta antiga batalha dos séculos. No dia de Pentecostes, a grande proclamação de Pedro foi esta: seja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Jesus é Senhor. Esta é a regozijante e central proclamação da igreja primitiva. É a declaração de Paulo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. E é a declaração regozijante de que em Cristo se cumpriu a profecia de Isaías 45:23. Declarar que Jesus é Senhor significa que Ele é o soberano do mundo e governa de maneira absoluta todas as esferas da vida e do pensamento. É obrigatório que cada área de nossa vida seja cristã. A igreja, o Estado, a escola, a família, as profissões, as artes e as ciências, até mesmo a economia e todas as demais coisas devem servir somente a Cristo, o Senhor. Um problema para entender o alcance de nossa obra é o mau emprego comum da palavra igreja. A palavra, em nossa língua, provém do termo kyriakos, um adjetivo grego, como em kyriakon, doma, ou kyriake, oika. Nossa palavra igreja, que é assembleia, ela pode se referir a todas as pessoas redimidas. Sua reunião para adorar, seu governo civil, a família, ao exército temente a Deus e mais. Significa o reino de Deus. De modo que, onde a Escritura fala de igreja, significa o domínio de Cristo em todas as áreas e esferas da vida. Todas as coisas deveriam ser postas debaixo do domínio de Cristo, o Senhor. Na atualidade, é o humanismo que subjuga o Estado, conforme estabelecido por Horace Mann, James G. Carter e outros, era duplo. Primeiro, estabelecer o centralismo, dando prioridade ao Estado sobre todas as áreas da vida. E segundo, eliminar ou subverter a fé bíblica. Os fundadores da educação estatal nos Estados Unidos acreditavam no unitarismo, não no Deus Trino, e acreditavam que, corretamente, que o controle sobre a criança por meio das escolas era a chave para controlar a sociedade. O controle sobre as escolas determinará, em última instância, o controle sobre o Estado e a Igreja. O cristianismo e o opostos. Uma é a adoração ao Deus Trino e soberano, enquanto a outra é a adoração ao homem. Vamos analisar brevemente alguns pontos básicos de diferenciação ou distinção entre o cristianismo e o humanismo e como essas diferenças afetam a educação. Isso está longe de ser uma análise exaustiva. Nosso objetivo aqui é destacar algumas das diferenças fundamentais de forma breve.
fala mediante sua palavra suprema e infalível. No humanismo, é a autonomia do homem e do Estado, ou soberania sobre si mesmo, que é o ponto de partida. E é a palavra dos homens, da elite e da ciência que devem receber crédito. No cristianismo, devemos aceitar Deus tal como ele é. Somente ele é o Senhor. No humanismo, o homem é o Deus de si mesmo, definindo ou decidindo para si mesmo aquilo que constitui bem e o mal. Gênesis 3:5. No cristianismo, a pessoa e a palavra de Deus é a verdade. No humanismo, a verdade é pragmática e existencial. Ela é o que for útil para os homens e aquilo que querem fazer. No cristianismo, a educação é conforme à verdade de Deus em cada esfera. No humanismo, a educação é a autorrealização e o autodesenvolvimento da criança. No cristianismo, a educação é a disciplina que se encontra num conjunto da verdade. E tal conjunto da verdade muda aumentando pela pesquisa e estudo. Contudo, a verdade é objetiva e concedida por Deus. Não tem limite de qualquer conceito de verdade fora de nós. Nós é que somos o padrão, e não coisa alguma fora de nós. Padrões piedosos governam nossas vidas, e devemos ser conduzidos por eles. E o professor faz o pupilo. No cristianismo, a vontade do homem e da criança devem ceder ao desígnio divino. O ser humano precisa ser refeito e renascido pela graça de Deus. No humanismo, a sociedade deve ceder e se conformar à vontade do ser humano, e a vontade da criança é sagrada. No cristianismo, o problema do ser humano é o pecado, e o ser humano precisa ser recriado por Deus. No humanismo, o problema do ser humano é a sociedade, e o indivíduo e o Estado são básicos. As escolas cristãs devem ensinar todas as disciplinas a partir de uma perspectiva centrada em Deus. Caso contrário, estarão ensinando humanismo. A matemática, por exemplo, não tem validade em um universo de casualidades. Ela repousa na pressuposição de um Deus soberano e predestinador. O livro humanista de história não apenas elimina a história bíblica e o grande papel central da nossa fé cristã, mas também vê a história como uma sucessão de eventos aleatórios, em vez de enxergar o propósito nela. A história, para o humanista, na melhor das hipóteses, está determinada pelo homem, enquanto para o cristão ela está determinada por Deus. Nas ciências, devemos rejeitar mais uma vez o domínio da casualidade. O determinismo materialista também não é aceitável. A visão newtoniana da casualidade entrou em colapso porque é inadequada. Não há uma única causa na natureza. Além disso, a multiplicidade de causas não é suficiente, caso. Somente a pressuposição do Deus da Escritura pode sustentar a ciência de maneira apropriada. Na literatura, devemos nos perguntar: o que é um clássico? A ideia do que constitui um clássico varia de cultura para cultura. Assim, o grande épico vietnamita, o Conto de Kiel, é uma obra-prima do humanismo. Alimenta a autocompaixão, a acusação contra Deus e a crença de que o homem, que tem em si a raiz da bondade, segundo o humanismo, é a vítima de Deus. Um clássico cristão deve refletir uma cosmovisão cristã, deve ver o conflito como uma realidade moral e deve afirmar uma harmonia total e básica, não um conflito de interesses. No ensino da língua, devemos lembrar que a gramática e a cultura estão interrelacionadas. Há uma premissa teológica para a gramática. As culturas relativistas não podem desenvolver um verdadeiro tempo futuro, nem um sentido apropriado do futuro. Além disso, as palavras representam significados. São verdades proporcionais em miniatura. A comunicação é possível onde prevalece uma cultura comum. Quanto mais existencialista se torna uma cultura, mais difícil se torna a comunicação, porque as palavras
e os significados são debilitados ou destruídos, são subvertidos. Portanto, a fé cristã possui um ponto de interesse integral. As escolas cristãs são uma necessidade. Caso contrário, teremos escolas anticristãs. Se o cristianismo ignora a educação ou abandona as escolas cristãs, está cometendo um ato suicida. Aqueles que fazem isso negaram a Cristo e seu senhorio. Pois muito bem, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção, por ter assistido esse vídeo até o final. E continue acompanhando o trabalho do canal, do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Se você ainda não é um inscrito, eu peço encarecidamente que se inscreva no canal, assista aos vídeos, curta e compartilhe com algum amigo ou conhecido. Vamos ficando por aqui. Espero que Deus te abençoe, que esse vídeo sirva de edificação para a sua vida e até o nosso próximo encontro.